repórter Marília Targueta foi bater um papo com o escritor Francisco Aurélio Ribeiro. Na conversa, o lançamento do seu novo livro, destinado às crianças. O escritor escolhe a biblioteca para nos receber na casa dele e nos deixa envolvidos com tantas histórias que conta e que estão nas páginas de 21 publicações dedicadas às crianças. Mas ao todo, Francisco Aurélio Ribeiro já publicou mais de 50 livros, contos, narrativas, poemas e tantos outros gêneros literários. Alguns livros utilizados pelas escolas públicas, como é o caso do Frajola e Sua Paixão, escolhido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e com recomendação do MEC. Eu peguei uma fase muito boa, que foram os 15 primeiros anos, vamos dizer assim, dos anos 80 e a metade dos anos 90, e teve uma repercussão muito grande. Meus livros foram comprados pelo governo de São Paulo em grande quantidade, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que as editoras eram de lá, 2 editoras publicaram meus livros, e Rio, e encontrei livros meus no Amazonas. Uma vez eu fui dar uma palestra no Amapá, e lá as professoras estavam lendo livros meus. Então isso aí foi uma experiência muito gratificante. Eu fiquei muito emocionado, 3 situações que ocorreram. A primeira foi uma professora que estava numa banca comigo do Rio Grande do Sul, que ficou toda emocionada quando soube que eu era o autor do Gato Xadrez, porque foi o primeiro livro que ela leu na vida. Depois uma professora de história que disse que aprendeu a ler também com o Mistério de Lá e de Cá. E a minha nora, que sem me conhecer, falou que o primeiro livro da vida dela foi o Leve como uma Folha, lá em Minas Gerais. Então, esses exemplos mostram, não é, o quanto que os primeiros livros marcam a vida das pessoas. Eu, por exemplo, me lembro do primeiro livro que eu li até hoje. Então, a gente nunca esquece, né? E qual foi? Foi As Aventuras de Simbal Marujo. Foi um livro maravilhoso que eu nunca esqueci. E eu acho que eu tenho muito desse Simbá, porque eu também sou um viajante aí do mundo, né? O escritor afirma que a realidade deve ser expressa para a criança de maneira que realmente se apresenta na sociedade. Nada de ocultar o que está aí presente na vida dela. A gente fantasia, você cria detalhes, muda nome de personagem, né? Floreia, mas tem sempre um fundo real. Tem sempre ali mostrando de uma maneira de viver, as relações entre as pessoas, o conflito. Eu nunca fui de esconder nada nas minhas histórias. A questão da morte, da perda, né, dos sentimentos. Nunca fui a favor que a história para criança tem que ser aquela história, sabe, que não tenha conflitos. Não, minhas histórias sempre mostram que esses conflitos existem, que a morte é inevitável e que a gente tem que aprender a lidar com isso desde cedo. O livro Clarissa e o Beija-Flor, que ganhou o edital da Secult este ano, conta uma história que o escritor se entusiasma ao falar. Afinal, foi uma história vivida em família. A neta dele achou um beija-flor. E aí... Clarissa e o Beija-Flor é um conto real. É a história de um beija-flor filhote que caiu do ninho e foi encontrado pela minha netinha, a mãe dela, quando eles passeavam no calçadão. E resolveram criar esse filhote de beija-flor. E eu fiquei muito surpreso, porque eu que tenho origem rural, na época, a gente criava até passarinhos em casa, coleiro, todo mundo tinha um coleiro em casa, canarinho, sabiá, mas beija-flor eu nunca vi ninguém criar. É um animalzinho quase que impossível de você criar assim, né, dentro de casa, e olha, criaram com uma seringa de glicose até o bichinho voar. E eu acompanhei essa história toda e achei a história tão bonita que eu resolvi escrever a história. Escrevi e juntei com outras histórias de animais e apresentei então o edital da Secult e, para minha grande alegria, a obra foi selecionada. O que eu queria colocar é essa relação do ser humano com os outros animais, porque a gente tem uma relação muitas vezes perversa de se colocar como superior, não é? E, no entanto, os animais servem para mostrar para a gente que, se a gente fosse como eles, o mundo seria diferente. A ilustração do livro foi toda feita pelo pai de Clarissa, a netinha de Francisco Aurélio. Tiago Setúbal foi
foi quem ilustrou todas as etapas vividas pela filha depois que encontrou o beija-flor. Ganhar um livro de um escritor como ele é sempre uma honra, e ele se despede deixando uma reflexão. Na era digital, o livro não deve ser esquecido, e sim valorizado. O livro vai morrer? Penso que não. Porque isso se dizia quando a televisão surgiu em relação ao cinema, não é? E, no entanto, o cinema não morreu. Isso se dizia quando o cinema surgiu em relação ao teatro. O teatro não morreu. Então o livro também não vai morrer, o livro em papel vai continuar, mas não com a importância que teve até o final do século XIX, ao final do século XX. Eu acredito que nós estamos realmente fazendo essa migração para esse livro digital, e o grande desafio da escola hoje vai ser educar essa criança e esse jovem para essas novas tecnologias. Porque o que nós não estamos sabendo fazer, nós pais, professores, é educar as crianças para usar essas novas tecnologias. Então isso está sendo muito mal usado. Francisco apoia os editais que valorizam os escritores veteranos e estimulam os mais novos, mas faz ressalvas. Ele acredita que os governantes precisam fazer políticas públicas para que haja ainda mais incentivos e distribuição de livros. Os editais têm revelado, eu gosto muito dessa política de dividir a metade para escritores já conhecidos e a outra metade para inéditos. Às vezes é a única possibilidade de um escritor lá de Castelo ou de escritor lá de Ecoporanga ter o seu livro publicado, se tornar conhecido e tudo, né? Então essa é uma política que funciona. Só que ela não pode... primeira coisa, ela deveria ser ampliada, porque a verba ainda é muito restrita, né? Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 200 livros inscritos em cada edital, 20 são premiados, 10%. Então é um número muito pequeno, né? 180 não são premiados, enquanto que 20 são, né? Então, quer dizer, o ideal seria aumentar isso em quantidade, para poder contemplar o maior número de pessoas. E não só isso, porque o que a gente observa é que, por exemplo, os escritores que não publicam por edital, como é que eles vão fazer para o seu livro chegar às escolas, às bibliotecas, às livrarias? O governo não tem investido nisso. Entendeu? Então falta ampliar esse olhar, né? E melhorar a qualidade desse profissional que lida com o livro, né? O escritor, a gente só existe se existir um leitor. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para alguém ler. Então, se esse livro não chegar ao leitor, o que vai adiantar? Então eu te pergunto, o que adianta você receber um prêmio do edital, o governo paga seu livro e ninguém vai ler seu livro? Então, quer dizer, além de uma produção, tem que ter uma circulação, tem que ter uma recepção desse produto. Então, quer dizer, isso tem que continuar. Não é? E é aí que eu vejo a falha, é aí que eu acho que o governo precisava de ter um olhar para que esse produto chegasse a quem ele realmente é destinado, que é o leitor. No próximo bloco, dicas para você curtir o seu final de semana. O Espaço 2 volta já.